Esse vídeo é sobre o presente e o futuro, que é uma maneira sofisticada de dizer que eu vou abordar um tema que tem relação com as categorias de base do Corinthians. Recentemente saiu a lista de inscrição com os 50 inscritos para Libertadores da América 2023 e a gente percebeu uma presença esmagadora de moleques das categorias de base do Corinthians, e aí começou a chover mensagem lá no Twitter, no Instagram, aqui no canal também, perguntando: e aí, Adalba, você que acompanha a base, quem que é esse moleque aqui? Esse moleque é bom, esse outro moleque é bom, porra, nunca ouvi falar desse moleque, como que o Corinthians inscreve um moleque do Sub-17, enfim, várias coisas assim vieram à tona, então resolvi dedicar um vídeo aqui do canal pra gente conversar de maneira pontual sobre, focando, né, nesses moleques da base aí do Corinthians. Vou deixar claro desde já que eu não vou falar dos caras da base que já estão consolidados no time profissional, tipo o Rony, o próprio Matheus Araújo, que já subiu, já tá inserido no time profissional, o Murilo, o zagueiro. Não vou falar desses caras que já subiu e a gente já tem uma pequena amostragem, uma amostragem um pouco maior, na verdade. Vou focar nos moleques que provavelmente você ainda não viu jogar, e também já deixo avisado que eu não vou me aprofundar muito na parte técnica dos caras e tal, vou dar uma pincelada mais pra você ter uma noção. Muito importante fazer o quê? Deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo a sua opinião, nem que seja um Vai Corinthians, pra poder fortalecer e dar engajamento pro canal continuar crescendo. Além disso, né, se inscrever no canal, como eu já falei, ativar o sininho, porque a gente tem vídeos aqui todos os dias, lives aqui também, isso aí faz muita diferença. Então bora começar a trocar ideia, vai ter aquele cortezinho só pra gente, porque a gente é fresco, porque a gente é fresco. Munido da minha colinha, eu vou por partes, tá? Vou falar primeiro dos goleiros, depois dos laterais, zagueiros, meias e atacantes. O Corinthians teve 6 inscritos para o gol na Libertadores da América, então eu vou desconsiderar aí o Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli, apesar do Matheus Donelli ser da base do Corinthians, e vamos focar nos outros 3, o Cauê com a camisa número 1, o Felipe Longo com a camisa 40 e o Cadu com a camisa 50. Vamos começar pelo Cauê, que atualmente ele é o 5º goleiro, na verdade o 4º goleiro do time profissional do Corinthians, jogou a copinha desse ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez uma copinha relativamente ok, mas ele tem muito potencial. No ano de 2022 ele foi um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro Sub-20, também no Campeonato Paulista Sub-20, ele é um goleiro que sabe jogar com os pés, que ele tem uma saída de bola muito rápida, ele tem uma noção tática muito interessante, ele organiza muito bem a defesa, então tem muito potencial. Óbvio que dos 3 goleiros que eu vou falar aqui, dificilmente algum deles terá oportunidade no time profissional do Corinthians, porque a gente vive a era Cássio, e na era Cássio, o Cássio domina ali, e a gente tem outros ali que tá bem à frente dos outros 3 goleiros que eu vou falar aqui, né, que é o Carlos Miguel, hoje o nosso atual reserva imediato do Cássio, e o Matheus Donelli, que também tá à frente dos caras aí. Mas de qualquer forma, o Cauê tem muito potencial, deve ter um futuro interessante no futebol brasileiro, no mínimo aqui em clubes de Série A. Beleza? Aí o Felipe Longo já tá um pouquinho atrás do Cauê em relação à hierarquia, mas eu acho ele muito bom tecnicamente, é um goleiro alto, é um goleiro rápido, tem uma explosão muito interessante, então ele consegue chegar em bolas que normalmente goleiros da categoria dele não conseguem chegar, e ele é muito bem avaliado pelos avalistas do Corinthians de categoria de base, inclusive todas as comissões técnicas, inclusive a do Vitor Pereira, via muito potencial no Felipe Longo. Ele provavelmente também vai ter um futuro interessante, tá inscrito aí na Libertadores como 5º goleiro, né? Lembrando, o primeiro goleiro é o Cássio, depois Carlos Miguel, Matheus Donelli, o Cauê, e aí o Felipe Longo é o 5º goleiro. E o Cadu, na verdade, ele tá num processo de transição do time Sub-17 para o time Sub-20, então é mais para ele poder ter uma experiência ali e tal, e aí muito provavelmente, né, esse 6º goleiro nunca nem aparece nas listas sequer de relacionados, sequer de treinamento, nada disso, mas já é para ele poder ter uma parte mais de experiência inserido ali. O Cadu é um goleiro interessante também no Sub-17, eu confesso que tem pouca amostragem dele, né, mas os jogos que eu assisti ele não foi mal, então vamos esperar, ele é o futuro para daqui uns 5, 6 anos. Esse sim, o Cadu pode ser que tenha mais oportunidades, né, porque aí talvez o Cássio já aposentado, o Carlos Miguel tomando outros rumos, o próprio Matheus Donelli vai abrir espaço para o Cadu, que vai ter idade aí dos 20, 21 anos nessa época. Então fechamos os goleiros, vamos para os laterais. O Corinthians inscreveu 8 laterais na Libertadores da América, a gente vai falar pontualmente de Léo Maná, lateral direito do Sub-20, Vitor Mer, lateral esquerdo do Sub-20, Caipira, lateral direito, que também pode fazer lateral esquerda do Sub-20, jogou a copinha e foi um dos destaques, por sinal, e o João Vinícius, recém-chegado do Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, por empréstimo inicialmente. Então vamos falar sobre esses 4, vou desconsiderar aí Rafael Ramos, Fábio Santos, Matheus Bidu e Fagner, né, não faz sentido, apesar do Fagner ser da base do Corinthians. Vamos por partes. Primeiro eu vou falar do
Léo Maná, camisa número 13. Ele é um dos grandes hypes da base do Corinthians desde a categoria sub-17, já teve participações inclusive no time profissional na época do Vitor Pereira, vem de uma posição que a gente normalmente é carente, né? A gente tem o Fagner já há muito tempo, mas dificilmente a gente teve um lateral para poder fazer a altura, ou pelo menos próximo da altura do Fagner como reserva. A gente teve ali o Michel Melancia, mais recentemente aí o João Pedro, né? Duas grandes carniças do futebol, e a gente não tinha um cara para poder substituir. Na base do Corinthians a gente teve outros nomes da lateral direita que para mim tinham mais qualidade do que o Léo Maná e precisariam de ter tido oportunidade, coisa que não aconteceu. O Matheus Alexandre, que hoje está emprestado lá pro Curitiba, o próprio Daniel Marcos, que hoje treina separado, também não teve muita oportunidade, também se machucou, e o Léo Maná acabou pegando esse embalo, né, cara, essa nuvem esse vácuo atrás dos caras, e também é uma das figuras que são pontuadas para poder ocupar a posição ali. Eu confesso que eu acho ele menos qualificado do que as pessoas normalmente julgam, mas de qualquer forma é um cara que eu torço pra estar errado e que ele consiga render. Léo Maná, então é importante a gente pensar, porque ele talvez seja um dos caras que joguem nessa Libertadores da América, dependendo das circunstâncias. Agora o Vitor Mer, camisa número 16, é um lateral esquerdo do time sub-20 atualmente, e ele, eu confesso que também vejo um hype acima do que ele acaba merecendo no final das contas. É um lateral esquerdo, na minha opinião, mais limitado, ele não tem muito poder de apoio ofensivo, muita qualidade técnica, de cruzamento, de ultrapassagem, não faz função de ala, é mais um lateral que consegue cumprir a função dentro do arroz com feijão defensivo, e no time sub-20 ele não me chama muito a atenção, então eu não botaria tanto hype em cima do Vitor Mer. Já o Caipira é o contraponto, esse sim me chama atenção positivamente, ele faz a função de lateral direito, mas ele consegue fazer também a função de lateral esquerdo, como algumas vezes ele já acabou fazendo, tanto no sub-17 quanto no sub-20. Ele se destacou e foi um dos grandes destaques da Copinha, da Copa São Paulo esse ano, conseguindo ter uma boa qualidade de marcação, e como ele é baixinho, ele lembra muito a característica do Fagner, ele apoia bem, só que ele ainda é muito cru, né, cara? Ele é muito magrinho, muito baixinho, então ele precisaria pelo menos ou encorpar mais para poder ter um nível de rendimento no time profissional, mas eu boto fé nesse Caipira aí. E o João Vinícius é recém-contratado por empréstimo do Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, chegou para poder compor o time do Sub-20 na lateral esquerda, justamente por essa ausência, né, por essa carência que a gente tem apenas com o Vitor Mer e o Abimael, que é outro cara que a gente nem vai citar nesse vídeo de hoje, mas aí chegou o João Vinícius para cobrir essa função. Me parece ter muito potencial, como eu não acompanhava a base do Novo Hamburgo lá no Rio Grande do Sul, eu não posso te falar com mais profundidade, mas é isso que a gente acaba tendo como inscrito na Libertadores, vindo da base. Agora, zagueiro, inscritos na Libertadores, a gente tem duas peças para comentar, né? Tem o Gil inscrito, o Caetano, que veio da base, mas eu vou desconsiderar por aquele motivo que eu expliquei no começo do vídeo, o Bruno Mendes, o Balbuena, e até o Murilo eu vou desconsiderar porque ele já tá inserido no time profissional, tanto que a dupla de zaga de base do Sub-20 do time do Danilo acaba sendo esses dois outros inscritos aqui, que é quem a gente vai falar de maneira mais pontual, o número 46, o Renato, e o João Pedro, conhecido na base como Choca. Tanto o João Pedro quanto o Renato, eu considero que eles têm um nível abaixo tecnicamente do que eu acredito que seja necessário para subir para o time profissional do Corinthians. Não vejo eles nesse momento e tão interessantes para compor o time do Corinthians na parte profissional. Mas como eles estão inscritos, vamos comentar. O Renato, eu acho, é um zagueiro que joga mais pela direita, tem uma qualidade mediana de passe, não me surpreende muito na parte ofensiva, de chegar na área, de cabecear. Na parte defensiva, ele acaba sendo um pouquinho mais... Pode colocar que uma característica forte dele seja a velocidade, mas também não é aquela velocidade absurda. E o João Pedro já é um pouco mais alto, tem uma noção tática mais interessante, mas eu ainda considero longe do que seria o ideal pro time do Corinthians nesse momento. Acredito que eles fazem parte daquela turma que tá compondo aqui, né? Porque o Corinthians já tem aí 5 zagueiros inscritos, né? Gil, Caetano, Bruno Mendes, Balbuena e Murilo. Tá só ali pra ser inscrito, na verdade. Mas é aquele negócio, tá inscrito uma hora, né? Dependendo das circunstâncias, acaba jogando. Não vejo com nível suficiente neste momento. E tudo que eu tô falando aqui é com todo respeito aos jogadores, tá? Quem eu tiver que pontuar, que eu acho que se... E detalhe, eu não sou o dono da verdade também não, então eu posso estar equivocado aqui sobre os moleques também. Mas quem eu acho que tem qualidade já pra compor o time profissional, eu vou falar, e quem eu acho que não tem, por acompanhar a base e ver o nível de rendimento, eu também vou pontuar aqui. Então, tanto o Renato quanto o João Pedro, o Choca, eu não vejo ainda nesse momento com qualidade pra poder compor o time profissional. Vamos então para o meio-campo.
Tem uma porrada de meio-campista inscrito na lista do Corinthians na Libertadores, né? Fausto Vera, o Maicon, que embora seja da base não vou comentar aqui, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Cantijo, e o primeiro que eu vou comentar vai ser o camisa número 26, Guilherme Biro. Uma das grandes forças que a gente tem na base do Corinthians, uma joia que precisa ser lapidada de fato. Acompanho o Guilherme Biro desde o Sub-13, inclusive tem vídeos do Sub-13 do Corinthians bem antigo com o Guilherme Biro já jogando como meia, porque é importante lembrar que ele começou como um ala esquerdo e depois ele foi meio que centralizando para poder jogar como meia, tem muita qualidade técnica, sempre estava muito à frente em nível técnico dos outros jogadores da categoria de base. Então quando ele estava com idade Sub-13 ele jogava no Sub-15, com idade Sub-15 ele jogava no Sub-17, tanto que agora ele tem idade Sub-20 e já está praticamente inserido no time profissional do Corinthians. Tem muito potencial, canhoto, joga como meia direita caindo para dentro, joga como meia centralizado, finaliza bem de média distância, tem uma qualidade interessante no passe, tem uma visão de jogo muito interessante, tanto quando eu vou citar ou falar sobre o Guilherme Biro aqui, pra mim eu vejo no futuro ele como um potencial substituto pro Renato Augusto, porque ele faz a mesma função. É lógico que a gente tem que guardar as devidas proporções, o Renato Augusto é um jogador já pronto, inclusive em fim de carreira, e o Guilherme Biro ainda tá se construindo, mas a característica acaba sendo a mesma. É um bom moleque pra você olhar com calma, não se prenda àquele jogo que ele entrou contra o Fluminense, que tomou uma porrada lá do Fluminense no Maracanã, que tava com o time todo carnicento em volta, o jogo contra o time do Goiás, sem contar que ele jogou fora de posição, ele não é extremo de campo, ele não é ponta direita como insistem em ficar colocando ele é um meia de pensar o jogo, e também joga como um lateral esquerdo, um ala esquerdo, se por acaso quiserem colocar ele na função de origem. Tem alguns treinadores, né, por exemplo, o Fernando Diniz, eu acredito que o Fernando Diniz treinando um Corinthians, por exemplo, veria o Guilherme Biro como um ala esquerdo, então ele poderia utilizar o Guilherme Biro para fazer ultrapassagem, enfim, né, cara, o Guilherme Biro pra mim é um cara pra gente olhar com muito cuidado, e ele precisaria jogar alguns jogos aí no Brasileirão e na Libertadores, aproveitando que tá inscrito. Então, continuando a lista ali, o Rony não vou comentar também, embora seja da base, Matheus Araújo, Juan Oliveira também, Breno Bidon, camisa número 35, ele tá na fase de transição do Sub-17 pro Sub-20, é muito qualificado esse moleque, tem muita qualidade técnica, a gente tem que valorizar demais, porque ele é realmente muito diferente, pensa o jogo, é um meia clássico, daquele que que os caras até costumam falar que é um pouquinho lento, sabe, que demora pra pensar o jogo, me lembra muito uma fusão aí de Danilo com Renato Augusto, sabe, o Danilo com Renato Augusto, é um pouco dos dois, tem muito pra evoluir ainda, mas está muito cru ainda, então não é o momento de utilizar. Eu vejo o Breno Bidon subindo pro time profissional ali em 2024, no meio de 2024, começo de 2025, aí já pra assumir a posição. De fato, isso se o Corinthians não vender por 2 pingados e um pão na chapa antes disso aí acontecer. Então bota fé nesse moleque, esse moleque é muito bom, sempre recomendo pra vocês aqui assistirem pelo menos os jogos do Sub-20, porque vai te deixar com uma visão completamente diferente dos moleques, então boto fé demais no Breno Bidon. E aí, do Queiroz, Pedrinho. Esse Pedrinho, camisa 39, que foi discriminado na lista de inscritos da Libertadores como meio campista, não é o Pedro que tá na seleção Sub-20, é o Pedrinho que é um magrinho. Eu vou colocar a foto de todo mundo que eu tô falando aqui, né? Então você vai lembrar, ele jogou com a camisa 10 na copinha e ele vem se destacando. Eu acho que ele ainda, pela posição que ele joga, na função que ele exerce desde o Sub-17, Sub-20, ele acabaria sentindo muita dificuldade no time profissional, porque ele é muito magrinho, muito pequenininho, e na hora que ele pegar aqueles zagueirão cachimbão que teve passagem por Olaria e Volta Redonda e Mirassol pra poder sentar a porrada, vai quebrar o moleque no meio. Ele precisa também, da mesma forma que o Caipira precisa pensar nessa questão mais muscular e física para poder subir pro time profissional, eu acredito que o Pedrinho tem que seguir na mesma linha. Então não vejo ainda o Pedrinho no time profissional. E aí temos aí o Gabriel Moscardo e o Rian. Gabriel Moscardo, número 44, é um volante de saída muito interessante, mas também tá naquele processo de transição, a mesma coisa do Breno Bidon, entre Sub-17 e Sub-20, tem muita qualidade, se destacou na copinha, no ano passado já vinha se destacando, acho muito interessante esse Gabriel Moscardo. Ele faz uma função, quer ver se a gente for colocar parecida com a do Paulinho, tá? Paulinho no auge dele, né? Fazia aquele volante que chegava na área, tinha uma boa qualidade ali no meio campo pra poder fazer aquele primeiro passe pro cara que vai criar a jogada, de se movimentar. O Gabriel Moscardo é muito interessante nesse sentido, e o Rian segue meio que a mesma linha. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde a gente entrevistou o Rian aqui, né? Trocamos uma ideia, né? Batemos uma resenha com o Rian, vou deixar
deixar aqui no card pra você dar uma olhada, né? Quando ele tá, antes dele jogar a copinha do ano passado, ele veio aqui no canal, inclusive um abraço aí pro Rian, e ele é um segundo volante de saída, canhoto, que tem uma boa finalização de média distância, uma boa qualidade no passe, ainda também é muito fraquinho. Eu não sei o que acontece com os caras do Corinthians, né? Não tomaram mucilon, aqueles, sabe, não tomaram um todinho, aí eles não ficaram muito fortes, né? Então o Rian ainda é mais fraquinho nesse sentido, mas tem uma boa qualidade técnica e ele é muito raçudo. Então ele é aquele segundo volante estilo Fausto Vera, por exemplo, que apesar dele ter uma boa qualidade para sair jogando, ele também tem uma boa qualidade de contenção. Não confunda com volante de contenção, com aquele primeiro volante que é o Pitbull ali, não é a dele. Ele faz a segunda volância com essa característica. É interessante pra gente olhar para esses dois moleques, tanto o Rian quanto o Gabriel Moscardo, como os caras pro ano que vem, talvez. Pro ano que vem dá pra gente dar uma olhada a respeito disso, principalmente o Rian, que eu vejo ele mais próximo do time profissional do que o Gabriel Moscardo nesse momento, tá bom? Vamos pros atacantes. Atacantes também temos uma porrada inscrito aí na Libertadores da América, Yuri Alberto, Roger Guedes, o Romero, Giovani, embora seja da base, não vou comentar sobre ele porque ele já tá inserido no time profissional, então a gente já tem uma, ia deixar o vídeo muito longo comentando sobre ele. O nosso fantasma de Kiev aí, o Júnior Moraes, Mosquito, e aí o Pedro, camisa número 27, esse sim, um dos grandes fenômenos da base, pra mim o jogador mais promissor de todos. Até o Cássio recentemente veio em entrevista e falou pontualmente sobre esse moleque, falando que é um dos moleques mais interessantes que subiram da categoria de base desde que o Cássio está no Corinthians, e eu concordo plenamente, ele tá muito à frente do seu tempo, tanto que ele tem idade ainda pra sub-17, início de sub-20 e já tá no time profissional, já joga em seleção de base desde sempre, seleção sub-17 quando ele tinha 15 anos, um absurdo. O Pedro, ele faz uma função de extremo de campo, tá? Extremo pelo lado esquerdo, consegue também fazer meia e é aquele extremo solícito pra equipe, tá? Que ele vai, volta, consegue recompor marcação, tem muita velocidade, dribla muito bem, ou seja, e sempre aqueles dribles de tapa na frente, ou seja, que acaba explorando o potencial de juventude, de vitalidade que ele tem. Bota fé nesse moleque, que esse moleque é diferente. Tomara que o Corinthians consiga galgar um pouquinho do talento desse moleque no elenco do Corinthians, para poder aproveitar ele nas competições, porque não dá pra gente não aproveitar um talento desse. Tanto o Guilherme Biro quanto o Pedro, por exemplo, eu considero que eles vão jogar aí em primeiras prateleiras da Europa mais cedo ou mais tarde. Então vamos tentar aproveitar o máximo possível, e o Pedro é um desses moleques pra você ficar de olho aí. E aí o Adson, né, veio da base também, mas não vou comentar sobre ele. O Wesley, extremo de campo, muito bom também esse moleque, chegou a ser relacionado para alguns jogos do Campeonato Paulista e não teve oportunidade, o que eu considero um desperdício. Ele consegue ter uma boa qualidade, jogou muito bem a Copinha também. Ele é meio fominha às vezes, tá? Cheguei a comentar sobre isso na época que a gente fazia os pós-jogos da Copinha aqui, mas isso aí ele vai amadurecendo pouco a pouco. Ele lembra muito a característica do Sheik, né? O Emerson Sheik, quando tava no auge dele, de jogar caindo pela ponta esquerda ou pela ponta direita e conseguir cortar para dentro também, finalizar. É muito interessante esse moleque, dá pra você prestar atenção. Arthur Souza, nessa temporada o Arthur Souza acabou perdendo posição no sub-20 pro Felipe Augusto. Na temporada passada o Arthur Souza foi muito bem, artilheiraço do sub-20, então eu até fui favorável a ele ter oportunidade no time profissional justamente por essa hierarquia. O ano passado ele não teve oportunidade, o Felipe Augusto teve, e aí agora seria a hora do Arthur Souza. Ele chegou a ser relacionado em alguns jogos, mas não pisou em campo, o Lázaro não conseguiu colocar ele em campo. O que nos leva ao Felipe Augusto, número 41, inscrito na Libertadores, que teve um excelente momento nas categorias de base em 2020 e 2021, de maneira pontual no sub-20, mas já no sub-17 ele já vinha se destacando. Inclusive ele chegou a ser relacionado e jogou alguns jogos ainda na era do Silvinho no time profissional. Depois, em 2022, ele acabou sofrendo lesão e acabou perdendo um pouco de espaço pro próprio Arthur Souza, que a gente acabou de comentar, e esse ano ele voltou a ser aquele cara matador, aquele cara oportunista, aquele cara que realmente é artilheiro e tá fazendo muitos gols, então voltou a ser a principal opção de centroavante na categoria de base do sub-20 do Corinthians. É bom estar inscrito, gostaria de ver ele mais no time profissional, e é preciso lembrar que o contrato dele tá em vias de encerrar, então o Corinthians precisa resolver essa questão contratual, mais um dos erros do Corinthians, mas a gente não vai entrar nesse ponto ainda hoje, tá bom? Sobraram dois aqui, o Kaique, número 43, ponta esquerda, que nessa copinha ele não foi muito bem. Eu no ano passado gosto, né, na verdade, né, porque eu não vou deixar simplesmente alguns jogos da copinha moldar o que eu vou pensar do moleque. Acompanho ele já tem uns 2 anos mais ou menos. Ele é um atacante que cai pelas pontas, mais pela ponta esquerda, e ele tem a qualidade individual de finalização, mas nesse ano, na copinha e nos próprios campeonatos que estão jogando agora, Campeonato Brasileiro Sub-20, ele não vem se destacando tanto. Então eu considero que ele ainda esteja bem cru ainda para
jogar no time profissional e tudo mais, mas eu daria um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de chance pro Kaique aí. E o Igor é a grande surpresa pra mim, né? Não surpresa a ponto dele estar na lista da Libertadores, mas do que ele veio rendendo de 2022 pra cá. Na Copinha, ele entrou e entrou muito bem desse ano, e em todos os jogos que ele tá entrando, ele tá conseguindo evoluir muito rápido. Sabe aquele gráfico de evolução de um jogador que eu normalmente cito aqui no canal? Que o cara tá lá com 15 anos, então até o sub-17 ele tem uma alavancagem interessante, e aí ele meio que estabiliza como profissional dos 17 até os 20. O gráfico do Igor acabou sendo diferente. Ele teve um leve aumento bem simbólico na categoria do sub-15 até o sub-17, e agora no sub-20 ele tá praticamente indo ao céu com o gráfico dele. Isso aí é muito interessante, mostra que ele tem um potencial de evolução muito legal, ele finaliza muito bem de média e curta distância, ele tem velocidade, tem 1 contra 1, então acho interessante esse Igor com H aí. Então se você não conhecia ou nunca tinha ouvido falar de alguns desses moleques, já deu pra ter uma base pelo menos mínima aí pra você saber o que tá pelo menos inscrito na Libertadores. A maioria desses daí que eu coloquei nem vai ser relacionado, né, porque são 50 inscritos e ainda tem que desconsiderar alguns outros fatores, então tem 50 inscritos, a maioria nem vai ser inscrito, mas já é pra você ver os jogadores que tem mais possibilidade de compor o time profissional, senão eles não estariam inscritos na Libertadores, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que você acha, se você já conhecia eles aí, se tá conhecendo agora a primeira vez junto aqui com o canal Papo Fiel, e assim a gente vai trocando ideia, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, é nóis.